E vamos lá, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Não sei se você está assistindo esse vídeo pela tarde ou pela manhã. Gente, eu estou conseguindo gravar vídeos pela manhã e isso tem sido sensacional. E hoje de manhã, deixa eu ver que horas são hoje. São 10h33, 10h33. E hoje amanheceu chovendo, eu até acordei um pouco mais tarde. Achei até estranho, né? Quase dando 8 horas. Não é o comum, mas acho que com o tempo frio isso me ajudou bastante. Gente, vamos lá. Tendo uma vida em comum. Esse é o nosso dia 18, nosso devocional. Tendo uma vida em comum. Nosso devocional, uma vida com propósito. E a perguntinha é, por que estou na Terra? Rogério, beleza, essa é a pergunta que eu quero saber na minha vida, Rogério, por que eu estou na Terra? Gente, em cada um desses devocionais, se você dedicar sua atenção a você orar, a você estudar sobre esse assunto, você encontra esse devocional aí na internet, porque já tem anos, né, que esse devocional existe. Então você consegue encontrar ele na internet em PDF. Se você colocar uma vida com propósito em PDF, você vai achar ele disponível nos drives na internet. Então, para você que ainda não tem condições de comprar, você consegue encontrar esse devocional em PDF. E você vai olhando pelos dias, né? Então, hoje eu estou no dia 18, mas você pode começar no dia que você achar que tem um assunto mais interessante. É bom você seguir a ordem, sim, é muito bom. Mas se você já quer adiantar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, eu até aconselho você ir para um capítulo específico. Acho que tem um sumário, né? Deixa eu ver se tem um sumário no meu capador aqui. Deixa eu ver. Tem. Pronto, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então tem um sumário. Então cada dia tem um assunto específico. Então caso você esteja querendo estudar sobre um assunto específico, alguma coisa que chama muito mais atenção para você, aconselho você a fazer isso. Escolher um capítulo, um dia e ler. Lê, ore. Acredito que você vai ser muito edificado com esse devocional. Gente, não é um devocional comum para mim. É um dos primeiros devocionais que eu já comprei, que eu já tive. Já me interessei por outros, mas esse aqui para mim ele sempre foi mais completo naquilo que eu busquei, naquilo que eu quero. E eu tenho uma espécie de direcionamento quando é relação eu vou ler algum livro. Eu não leio qualquer livro. Rogério, mas você tem que ler muito livro para você ser muito edificado. Gente, não é assim que funciona comigo. Talvez funcione com você, mas talvez não seja muito útil para mim. Eu coloquei a Bíblia como minha prioridade de estudo, de leitura em 2025. E eu comecei a funilar isso mais no finalzinho de 2025, eu comecei a intensificar um pouco mais. Aí como eu coloquei o propósito de gravar vídeos com esse devocional aqui para dar um start, não quer dizer que eu não vou trazer outros livros aqui para vocês. Livros que realmente eu li, que me edificaram, livros que talvez eu vou adicionar. Mas para mim é uma jornada. Então eu costumo ler livros que eu sinto no meu coração de ler. E eu me lembro de uma experiência, vou falar isso aqui no vídeo para vocês terem uma noção, que eu tinha um livro, até emprestei esse livro, eu tinha um livro chamado Essencialismo. Esse livro, Essencialismo, ele é um livro sobre performance, a gente entende isso, sobre performance. Se você quer ter uma vida mais essencial, ter aquilo que seja mais importante para você, então você vai dedicar um pouquinho de atenção a esse livro que ele vai te orientar. É diferente do minimalismo, isso você só consegue ter essa de diferença de opiniões quando você entende o que é minimalismo e o que é essencialismo. E quando eu estava com esse livro em casa, eu vi assim, cara, esse livro é muito bom, eu sei, pessoas já indicaram e tal, mas eu nunca conseguia ler ele por completo. Até que eu passei pelo acampamento, e eu estava lendo a Bíblia, eu falei assim, não, vou ler a Bíblia, e eu olhei para o livro, eu tinha lido Sem Medo do Amanhã, do pastor Lúcio, O Segredo de Deus, dele também. Eu não li ainda o Projeto Natanael, mas eu até dei de presente o Projeto Natanael porque era uma pessoa que estava evangelizando. Então, são esses livros que eu foquei, mas já li vários outros livros que são livros interessantes, como o De Todo o Coração,
A Cabana, tem outros livros que eu vou começar a listar esses livros para ter uma lista de livros que eu possa indicar para você, que valem a pena. E quando eu comecei a ler o Essencialismo foi justamente com essa intenção, cara, por que não ler? E eu senti na época que foi Deus me guiando para ler esse livro. E eu li esse livro com a ótica cristã, um livro normal, que não é um livro de um cristão. E aquele livro me edificou muito, tanto é que eu sempre dou um foco no capítulo 9 para esse livro. Então, se você tiver esse livro em casa, leia o capítulo 9, que é muito edificante para a sua vida. Gente, mas vamos ao nosso devocional, para a gente não se alongar muito no vídeo. E quando eu falo não me alongar no vídeo, geralmente o vídeo sai com 30 minutos. Mas espero que edifique sua vida, gente. Eu espero estar podendo ajudar você de alguma forma. Tem me ajudado muito a falar com a câmera, falar com você que está atrás da câmera. E hoje é o dia 18, um dia mais frio aqui em Chapadinha. O pessoal em São Luís também pegou um pouquinho de chuva também. Mas se você ainda não tem chuva na sua cidade, onde você estiver, creio que Deus vai trazer isso para você. Então vamos lá. Tendo uma vida em comum, nosso dia 18. E ele já começa com a frase seguinte: a vida foi feita para ser compartilhada. E a gente vai falar aqui sobre comunhão, gente. Já beleza, entendi, comunhão. Então é gente chamar uma galera para comer o lanche fora. Não. Faz parte da comunhão, é uma das facetas da comunhão, um dos detalhes da comunhão, mas não é isso que é a comunhão. Comunhão é muito mais do que apenas aparecer nos cultos, significa experimentar a vida juntas. Eu comentei isso ontem, que eu falei para uma amiga, eu falei, olha, o que é importante em um almoço não é a comida, é a mesa. É onde você vai se sentar com as pessoas e conversar com elas, trocar vida, trocar experiências. E às vezes a gente não tem recursos para fazer isso. E a gente não tem. E às vezes a gente só tem, vou ter uma farofa de ovo para fazer, então faça essa farofa de ovo, chame alguém para sentar com você. Gera, não dá, mas eu só quero ter comunhão. Então, gente, vamos sentar aqui na porta de casa, vamos conversar. Tem uma água para beber. É uma boa. Eu tenho o costume de dar um pontapé em algumas casas justamente por isso. Porque a comunhão, ela é justamente isso, é você experimentar a vida daquela pessoa junto. Às vezes tem uma pessoa que ela está querendo conversar com você e você nem sabe. Já comentei várias experiências comigo que eu tive esse ano de 2025, esse começo de ano de 2026, sobre isso. Eu estava pensando de uma forma, estava sentindo vontade de comer um churrasco e eu ia em tal lugar e eu falei assim, cara, mas talvez esteja uma pessoa que queira conversar comigo, então eu vou em tal lugar assim. Cheguei lá, sentei, comi um churrasco e tive uma conversa gostosa com essa pessoa e acabei falando de Cristo para essa pessoa. Então eu percebo que falar de Cristo para mim atualmente seja uma coisa um pouco mais leve. Rogério, mas não, o evangelho é assim. Não. Gente, você é moldado de uma forma, eu sou moldado de outro, Deus trabalha com cada um de uma maneira diferente. Então, porque você recebeu uma revelação diferente, não significa que todo mundo à sua volta tem que fazer a mesma coisa que você. Aquilo que Deus falou para você é para você. Então vamos parar de achar que num culto, fala Deus, porque Deus está falando com outra pessoa. Se a pessoa que você queria que estivesse lá no culto não estava lá, é porque a palavra é para você. Então, hashtag fica a dica. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam autenticidade. A comunhão ocorre quando pessoas se mostram honestas a respeito de si mesma e do que está acontecendo em sua vida. Elas dividem mágoas, revelam sentimentos, confessam falhas, dão a conhecer dúvidas, admitem medos, reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda e oração. Naturalmente, ser autêntico exige coragem e ao mesmo tempo humildade. Significa enfrentar o medo de ser exposto, da rejeição, de ser novamente magoado. Por que alguém correria esse risco? Porque é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. A Bíblia diz, façam disso uma prática comum, confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Só crescemos assumindo riscos e o mais difícil de todos é ser honesto com você mesmo e com os outros. Esse é um dos pontos que a gente vai falar aqui sobre autenticidade. Gente, uma das coisas que a gente tem que entender em comunhão, quando você está junto com pessoas compartilhando vida na vida, as pessoas que compartilham dessa comunhão com você, elas vão saber quem é você de verdade. E você também vai aprender sobre você mesmo, quem é você de verdade. Aquilo que te irrita,
aquilo que você tem que tomar cuidado, aquilo que você tem que falar, aquilo que você não pode falar, aquilo não é que não pode, mas é aquilo que você vai aprender a falar. Gente, eu digo hoje que nem tudo que você fala é para uma pessoa. Eu estava assistindo um vídeo, né, do Jesus Cop sobre um devocional para kids, e isso eu anotei, eu tenho essas pequenas insights, né, eu anotei que o Douglas, a equipe do Douglas, ele pegou o devocional, se não me engano é Olhe para Jesus, que é um que eu estou com vontade de comprar e ler, Olhe para Jesus, e botou o devocional para os kids, Olhe para Jesus, devocional kids. Então, o que eles fizeram nesse devocional? Pegaram todos os capítulos do devocional que é feito para adultos, adolescentes, jovens, pessoas mais maduras, e mudaram a linguagem, ou adaptaram, na verdade, adaptaram a linguagem para as crianças. Aí eu fiquei pensando, será que Deus fez isso com a gente? Como assim? Porque a linguagem do céu é totalmente diferente da nossa humana. Mas quando Deus quis comunicar algo para a gente, ele começou não, vamos adaptar essa linguagem bem aqui. E hoje eu vejo com relação às várias traduções da linguagem da Bíblia, né? Tem a ARA, tem a ARC, tem a NVI, NTLH, a paráfrase da mensagem, e várias essas versões, né? Elas trazem uma resposta do Senhor, às vezes para uma pessoa. Talvez uma pessoa entende na versão NTLH, mas não entende na NVI. E tem pessoas que vão mais fundo, estudam a origem da palavra, do hebraico, do grego. Ou seja, eu penso o seguinte, com relação a isso, né? Às vezes a gente tem que entender qual o tipo de linguagem que a gente está comunicando para as pessoas. Porque eu posso simplesmente falar com um adolescente, mas eu não posso falar com um adulto. E eu preciso saber também exatamente para que público o Rogério, eu consigo falar e comunicar. Por exemplo, atualmente, hoje eu entendo que eu tenho muito mais facilidade de falar com adolescentes. Hoje eu consigo fluir numa conversa muito boa com adolescentes. E eu tenho aprendido a conversar de uma maneira muito interessante com adultos. Mas isso não quer dizer que sou fácil. Mas eu tenho uma facilidade sensacional de conversar com as pessoas mais velhas, a galera dos idosos. E com as crianças já é diferente. Então, com as crianças a gente não consegue. Aí as crianças dependem muito de você ter uma comunhão com as crianças. Mas cada faixa etária você tem uma forma de conversar. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa diferente em cada faixa, não. Para cada faixa etária você vai aprender a se comunicar na linguagem deles. E é isso que é interessante. Da mesma forma que a gente tem que aprender a se comunicar na linguagem de Deus. Qual é a linguagem que Deus fala com a gente? Qual a linguagem que nós devemos falar com Ele? Então, você se adapta a falar com as crianças, você se adapta a falar com adolescentes, você se adapta a falar com os idosos. E nessa observação, você consegue perceber, cara, Deus, para que eu fui chamado? Para qual nação eu fui chamado? Para qual povo eu vou falar? Porque eu não consigo falar para todo mundo. E eu não posso simplesmente chegar, pegar minha Bíblia e criar um sermão querendo achar que eu vou falar com todo mundo, falar com as crianças, com os adolescentes, com os pais, com os filhos, com os idosos, com todo mundo. Gente, a gente nunca vai alcançar todo mundo. A palavra sim vai alcançar todo mundo. Mas nós, seres humanos, a gente não consegue falar para todo mundo. E a gente tem que tomar muito esse cuidado, por quê? Que às vezes tem uma palavra muito maravilhosa na igreja ontem, por exemplo, o nosso irmão Cleiton, ele falou sobre paternidade, e para mim, paternidade é muito forte, é um assunto muito forte. Mas tem pessoas que têm pai, e o problema não é da paternidade do pai, às vezes é o filho que se comporta diferente. Entendeu? E ontem a gente estava falando sobre paternidade, sobre relacionamento com Deus. E isso para mim é forte, por conta que eu não conheci meu pai, eu não fui registrado pelo meu pai. Então, isso me afeta um pouco mais diferente de alguém que tem pai. Mas às vezes quem tem pai não dá valor àquilo que tem. E quem não tem, nunca sabe como seria isso. Mas eu falo para você, principalmente você que não teve um pai, que não foi registrado, é muito difícil a gente se relacionar com Deus, porque a gente tende a achar que Deus é ausente, que Deus não se importa, que Deus não se preocupa com a gente, entendeu? E a gente tem que entender justamente isso que eu falo, a linguagem, porque isso vai demonstrar quem você é. E isso não tem a ver com você mudar ou ser uma outra pessoa, não.
A sua linguagem é sua autenticidade, é aquilo que você é. Mas você não precisa se adaptar a tudo para você ser diferente. Por isso que a comunhão com os irmãos, a gente tem que entender que a gente se torna uma pessoa verdadeira. A gente pode ser quem a gente é. Eu posso simplesmente, como as pessoas falando, do nada, Rogério, gritar. Mas é porque às vezes eu estou nervoso, às vezes eu estou alegre, às vezes eu estou feliz. E isso para mim, eu vou externar. E eu vou externar isso dentro de casa. Amém. Quando a gente também está em comunhão, a gente experimenta reciprocidade. Foi mencionado aqui. E eu acredito que não preciso falar muito sobre esse assunto, porque, mano, galera, reciprocidade é basicamente você fazer aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem com você. Ah, Rogério, mas eu faço ninguém. Gente, uma das coisas que eu entendo, façam de coração. Façam porque você quer fazer, porque você quer honrar uma pessoa, porque você quer agradar. Se você tem recursos para pagar um lanche para uma pessoa, gente, puxa do seu bolso, paga o lanche para essa pessoa, sente numa mesa com ela. Um dia, essa recompensa vai vir para você. Mas a gente não pode achar que a gente vai comprar isso. A gente vai comprar reciprocidade de alguém. Não. Muitas das coisas que eu faço simplesmente porque eu quero fazer. Se eu tenho recurso para fazer, eu vou lá e faço. É um livro, é um lanche, é um presente, é uma palavra de ânimo, é um conforto, é uma oração, o que for, eu vou lá e faço. Isso existe dentro de mim. E toda vez que eu dou um passo, que eu assumo esse risco, eu me torno uma pessoa melhor. Isso não quer dizer que eu me torne uma pessoa perfeita e nem melhor do que você. Talvez eu seja muito pior do que você, mas, no entanto, eu me torno uma pessoa muito melhor em Cristo. E isso revela a glória dele para o mundo. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam misericórdia. Gente, agora eu vou dar a lapada bem aqui. Todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos, caímos e precisamos de ajuda para retomar o caminho. Quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las, confortá-las, para que não sejam vencidas pelo desespero. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para que sejam misericordiosos uns com os outros. Lembre-se, jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus já lhe perdoou. Muitos relutam em praticar misericórdia, porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é esquecer o passado. Confiar tem a relação com o comportamento futuro. O perdão deve ser imediato. Tenha ou não a pessoa pedido por ele. A confiança é reconstruída com o decorrer do tempo. E, gente, misericórdia, ela fala de várias coisas com relação a isso. Fala de compaixão, fala de amor, fala de confiança. Eu não poderia definir misericórdia com uma experiência. Eu não vou detalhar a experiência aqui, que é algo que talvez eu vou detalhar em uns vídeos mais no futuro, mas misericórdia é basicamente você merecer, apanhar mesmo, mas a misericórdia é justamente aí. Você merece um castigo, mas a misericórdia, bem que ela diz assim, não, vou dar a graça. A misericórdia é uma mistura de ele merece o castigo junto com a graça. Tudo isso. Merece a punição, mas tem a graça. Isso é misericórdia. Então, quando nós clamamos por misericórdia ao Senhor, o que nós estamos pedindo de fato? Deus, eu sei que eu mereço isso, mas por favor, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão, derrame tua graça sobre mim. E eu tive situações em que a única coisa que eu clamei foi, Senhor, eu não estou sentindo nada, Deus, só o Senhor pode me livrar, só o Senhor pode me tirar disso. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Eu só fazia isso, misericórdia, Jesus, misericórdia. E no final das contas, Deus veio. Ele deu aquilo que eu precisei. E eu nem percebi quando isso aconteceu, mas quando Ele deu, eu fiquei assim, pensando, cara, Deus, o Senhor fez isso. Eu te amo. Eu não vou errar de novo nisso, de novo. E graças a Deus eu entendi isso. Uma das coisas que eu, ao longo desses anos, né, eu costumo dizer que eu mais fui a pessoa que ofendeu do que a pessoa que foi ofendida. Eu mais errei com as pessoas do que pessoas erraram comigo. E quando as pessoas erram comigo, eu disse, não, tá tudo bem, cara, relaxa, deixa pra lá. E eu entendo o seguinte, o nosso perdão, ele deve realmente ser imediato. Mas isso não significa que você vai conseguir confiar no outro dia na pessoa. Pessoas param
de agir com você, mudam, mudam a forma de falar com você, às vezes mudam a forma de tratar com você. Isso não quer dizer que você não perdoou ela, ou talvez que ela não perdoou você, mas às vezes tem a confiança que ela precisa ser reconstruída. E eu digo o seguinte, diante de Deus você tem que pedir o perdão, você tem que ir lá e perdoar. Mas não significa que o tempo ele vai restaurar essa confiança, a pessoa confiar novamente em você. Então eu posso errar, e já errei várias vezes, mas significa que as pessoas vão confiar em mim. E eu passei por esse processo no ano de 2025, em que eu tinha errado. E as pessoas precisavam confiar em mim novamente. E eu tive que entender o seguinte, eu não posso conquistar a confiança delas, elas precisam ver que eu mudei. Então a única coisa que eu posso fazer é seguir meu Cristo. Seguir meu Cristo, buscá-lo, servi-lo, e mesmo que tudo esteja ruim, mesmo que pessoas apontem dedo, mesmo que pessoas julguem, mesmo que pessoas reclamem, mesmo que pessoas critiquem, eu vou seguir meu Cristo. Gente, hoje eu entendo que essa comunhão, ela me gerou ser quem eu sou hoje. Rogério, você é falante chato? Sim, sou falante chato. E, gente, não pensem que eu vou mudar esse meu jeito para agradar um de vocês. Eu sou falante, eu continuo sendo falante, e isso me deixou ser autêntico e verdadeiro. Eu sou uma pessoa chata em muitas situações em que eu estava até falando com uma amiga hoje, eu falei assim, olha, eu sou o tipo de pessoa em que eu dou a resposta, explico o porquê da resposta. Então, não espere que eu só dê a resposta. E muitas vezes eu prefiro que as pessoas cheguem e digam desculpa, olha, desculpa, eu fiz isso, isso e isso. Tem pessoas que não aceitam isso, tem pessoas que não vão direto ao ponto e tudo bem. Gente, isso é elas. Às vezes eu posso não aceitar isso, mas eu sou assim. E eu não posso deixar de quem eu sou, mudar quem eu sou, na minha essência, para eu caber em um lugar onde eu não sou aceito. E na igreja é um dos melhores lugares para você entender, onde você pode ser aceito e pode ser rejeitado. Mas o problema hoje de nós não termos uma comunhão completa é porque às vezes a gente não aceita a gente mesmo. E aí quando a gente não aceita a gente mesmo, a gente não quer aceitar os outros. A gente acha que nós somos imperfeitos e a gente acha que as pessoas também são imperfeitas. E realmente nós somos imperfeitos. O problema da imperfeição que nós colocamos na nossa cabeça é achar que, por sermos imperfeitos, nós não podemos ser agradáveis. A gente precisa ser agradável. Então, tem pessoas que não gostam de barulho, então por que eu vou colocar o barulho lá em cima? Se eu já sei. Por exemplo, se meu pastor ele gosta de Dragon Ball, por que eu não dar um presente de Dragon Ball para ele? Não, eu vou dar um presente de Naruto. Ele vai gostar? Sim, mas não é o que ele gosta. Então, se eu já sei que ele gosta de Dragon Ball, por que eu vou dar um presente de Naruto? Só para incomodar ele? Com certeza ele vai gostar do presente de Naruto também. Mas eu estou falando para vocês de exemplo besta, assim, aleatório. Mas o que eu estou falando para vocês é justamente isso. A autenticidade de você vai fazer você reagir da forma que você reage. E as pessoas, elas são necessariamente, elas têm que ser agradáveis umas com as outras, suportar umas às outras. E a gente tem instruções claras na palavra com relação a isso. Mas isso não faz você deixar de ser autêntico, não deixa você de ter uma reciprocidade, não deixa de você de ter compaixão e misericórdia, não deixa de você experimentar uma comunhão. Gente, o capítulo desse dia de hoje foi justamente sobre isso, tendo uma vida em comum, uma vida na vida. Uma das coisas que a gente tem experimentado como igreja aqui em Chapadinha é isso, vida na vida. Ultimamente eu tenho experimentado isso muito mais, né, do que algumas pessoas, porque geralmente eu estou sempre à casa de alguém. Se eu sair hoje, eu vou para a igreja daqui a pouco para subir uns vídeos. Daqui a pouco que eu sair da igreja, talvez eu vou almoçar no restaurante popular, que é aqui perto de casa, mas talvez na tarde eu dê um pulo em outro lugar. Eu não sei onde eu vou parar hoje, mas talvez eu vou na casa de outra pessoa, talvez a conversa flui e a gente saia. Eu não sei, gente. O interessante é que a vida em comunhão, ela produz isso. Você sempre vai estar em movimento, sempre vai estar em comunhão com outras pessoas, até que um dia você consiga ensinar ou fazer a mesma coisa. Gente, uma das coisas que eu vou falar isso para você estar em comunhão com outras pessoas faz você dar um passo em relação a projetos. Esse meu projeto bem que de gravar vídeos para a internet
surgiu justamente através de comunhão com outras pessoas. Rogério, mas como assim? Eu vi outras pessoas criando conteúdo. Isso já estava no meu coração há tempos, mas eu não tinha coragem, eu tinha vergonha, eu tinha medo de ser quem eu sou. Gente, talvez vocês vão ver vídeos mais dinâmicos minhos por conta da edição, mas na hora de falar, na hora de gesticular, talvez vocês não vão ver isso, porque eu não quero ser uma pessoa falsa diante de câmeras. Talvez eu ensine alguns vídeos, talvez isso vai ser para rede social de vídeos curtos, mas aqui, ensinando vocês, eu quero que seja isso. Ensinar vocês alguma coisa que eu aprendi na minha vida. Futuramente eu vou passar dicas de celulares, que eu estou realmente querendo fazer isso no meu canal. Dicas de como configurar a câmera do celular, dicas de como editar um vídeo, dicas de como criar um roteiro. Gente, eu vou tentar fazer o máximo que eu conseguir fazer daquilo que eu aprendi durante esses anos e aprender e colocar para você. Rogério, mas aí tu sabe muita coisa e no final das contas... Enfim, a questão não é sobre fazer muitas coisas, a questão é sobre o grande projeto que eu tenho por trás. Hoje eu desejo trabalhar com a criação de conteúdo, eu não desejo trabalhar como CLT. Também desejo criar um curso de habilidades de edição, de roteiro, eu desejo fazer isso. Mas eu estou começando hoje em 2026. Gente, 2026. Você que assistiu esse vídeo pela primeira vez, cara, mas e o Rogério, 2026? E vocês vão se surpreender, porque eu deixei um vídeo gravado já, salvo, para eu liberar ele no futuro. Esse vídeo vai contar um pouco de como eu comecei isso, de forma simples, como eu estou falando aqui com vocês. E talvez eu vou gravar outros e outros vídeos, mas uma das coisas que eu quero que a gente analise, que a gente pense, que tudo isso, a comunhão com outras pessoas vai nos impulsionar para outra coisa. Hoje, eu tenho menos vergonha de aparecer diante de uma câmera. Por quê? Porque eu treinei? Não, porque eu comecei a ter essa vida em comunhão, tendo menos vergonha de falar na célula, tendo menos vergonha de falar com outras pessoas, e isso está me colocando em uma exposição maior. Então tem pessoas atrás dessa câmera que eu nem sei quem está me assistindo, porque no YouTube a gente não vê. E no Instagram a gente não consegue ver também quais são as pessoas que te escutam. E às vezes eu tenho uma pessoa, cara, ó, eu vou tirar uma foto contigo antes de tu ficar famoso. Eu falei, oxe, meu objetivo não é ficar famoso, gente. Meu objetivo é ter recursos financeiros para os projetos que eu tenho sonhado. E eu finalizo com isso, nesse devocional de hoje, falei muita coisa. Gente, eu espero que, de fato, quem estiver me assistindo, goste muito desses vídeos. E se você gostar muito desse vídeo, gente, comenta. Rogério, eu gostei, cara. Eu gosto do jeito que tu fala, eu gosto da forma como tu tem abordado os assuntos, gosto como tu tem explicado. E eu estou te acompanhando aqui já há um tempo. Coloca aí. Ah, Rogério, mas isso é para te incentivar? Não, gente. Para que você um dia faça parte dessa história. Eu espero que um dia você faça parte dessa história também. E vou mostrar mais uma coisa. Existe um desafio que é quando eu tiver 1000 inscritos, bater as 4.000 horas, existe um projeto que eu quero fazer. Até comentei com o Eduardo e com o Max. Que você que está me assistindo, ou uma pessoa que estiver me assistindo, eu vou pedir para que você faça um vídeo. Talvez sobre esse devocional aqui, eu vou dar um tema sobre um assunto para falar, sobre a Bíblia, o que for. E eu vou pegar esse vídeo seu, do jeito que você gravou, vou colocar no meu canal, e a quantidade de visualizações que ele der, ou talvez, eu não sei se eu vou editar, não sei, vai depender muito de você, não sei se eu vou editar ou não, vou colocar no meu canal, e aquela remuneração daquele vídeo, daquele mês que você produzir, ele vai ser enviado em formato de Pix para você. Então, esse é um projeto que eu tenho para o futuro. Então, estou no rumo dos 1000 inscritos, das 4.000 horas, e espero que quando eu chegar lá, eu libere esse projeto para você. Gente, é isso e até o próximo vídeo. Tchau!